E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa primeira videoaula de equação do primeiro grau aqui do Estuda Mais. Bom, por que equação do primeiro grau? A gente, antes de começar a resolver as equações, precisa entender que tipo de equação é essa e por que ela é resolvida desta forma, tudo bem? Equação do primeiro grau. A palavra equação, né, na matemática, ela vai ter um significado de igualdade. Então, sempre que você tiver uma equação para resolver, você tem uma igualdade no meio desta expressão matemática. Então, uma equação tem uma igualdade. Aqui embaixo eu tenho 2 mais x é igual a 5. Olha só, como eu tenho o sinal do igual aqui, significa que eu tenho uma igualdade, ou seja, tenho uma equação. Mas por que equação do primeiro grau? Eu já entendi que sempre que eu tenho o sinal do igual, eu tenho uma equação, porque as equações são igualdades dentro de expressões matemáticas. Mas por que equação do primeiro grau? É porque esta equação ela apresenta grau 1. O grau ele é igual à potência. Por exemplo, todos os números aqui, 2, ele não está elevado. Vocês estão vendo que aqui não tem nenhum número aqui em cima, né? Nem da nossa incógnita, aqui o x, não tem nenhum número em cima e nem o 5, nada em cima. Quando o número, né, aparentemente não está elevado a nenhuma potência, na verdade ele está elevado à potência 1, porque todos os números como nós conhecemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, tanto faz. Todos os números eles estão elevados à potência 1. Por que todos os números estão elevados à potência 1? É muito simples. Vejam bem. Olha só, o número 2 elevado a 1 é igual ao próprio 2, certo? Se você tem o número 4 elevado a 1, é igual ao próprio 4. Logo, todos os números são iguais a eles elevados à potência 1. Agora, a potência 1 também pode ser chamada de grau 1 ou primeiro grau, tudo bem? Então, na equação do primeiro grau, nós temos números que estão elevados à potência 1 ou elevados ao primeiro grau, tá bom? O mais importante aqui é vocês observarem a nossa incógnita. Olha só, a incógnita é um número que nós não sabemos qual é, no caso o x. Bom, eu tenho a minha incógnita que é o x e a minha incógnita está elevada ao grau 1, né? Então eu tenho uma equação do primeiro grau. Quando você for ver as equações do segundo grau, você vai perceber que elas estão elevadas ao grau 2. Você vai ter um número, né, que vai estar elevado ao quadrado. Por exemplo, x elevado ao quadrado seria grau 2 ou potência de 2, né? Um número elevado ao quadrado. Então é isso, pessoal. Agora vamos resolver este cálculo aqui. Como resolver a equação do primeiro grau? Agora que nós já sabemos o que é uma equação do primeiro grau. Bom, é bem simples. Observe, 2 mais x é igual a 5. Ou seja, esta parte, este lado aqui, né? Esta parcela aqui, é igual a esta parcela, é igual a esta parte. Este lado, eu sei que a somatória deste lado é igual a este lado. Por quê? 2 mais a minha incógnita está dizendo que é igual a 5, certo? Então, a minha incógnita só pode ser algum número que somado ao número 2 seja igual ao número 5. Se eu for resolver pela lógica, vai ser bem simples. Na lógica, eu sei que x vai ter que ser igual a 3. Por quê? Porque 2 mais 3 é um único número que vai ser igual ao número 5. O único número que somado ao número 2, né, que dá o número 5, é o número 3, tá bom? Então eu tenho aqui, 3 mais 2 é igual a 5. Agora, aqui eu fiz de uma forma que não é a melhor forma para se responder aos cálculos matemáticos, né? Que eu utilizei uma lógica. Por que não é a melhor forma para resolver esse tipo de cálculo utilizando a lógica? Bom, porque com o passar do tempo nós vamos resolver equações muito grandes e esta forma de resolver equações, né, pela forma da lógica, não vai ser a mais correta. Ela pode até ser correta, mas não vai ser a mais simples. Então vamos aprender
outras formas de resolver a equação do primeiro grau. Bom, a segunda forma que eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui embaixo para a gente. Olha só, a segunda forma que eu vou colocar aqui embaixo vai ser a forma que os professores normalmente gostam de utilizar na sala de aula. 2 mais x é igual a 5. Eles gostam de utilizar uma forma que é onde você isola o x. O que é isolar? Isolar é deixar ele sozinho, deixar ele de canto, deixar ele separado de todo mundo que não tem x, tá bom? Então eu vou isolar o x. Olha só, aqui o 2 ele não tem x. Não é 2x, nada do tipo. O 5 também não tem x. Aqui o único x que eu tenho é esse x aqui. Então eu vou isolar ele. Vou deixar ele sozinho aqui, ó, do lado que ele está. E vou jogar o 2 para o outro lado da igualdade. Vou jogar ele para o outro lado lá. Por que eu vou fazer isso? Bom, simples. Já que eu quero isolar o x, tenho que deixar ele sozinho, né? Então eu vou deixar ele sozinho deste lado da igualdade. Do lado da igualdade que ele já estava, tá bom? O 5 que já está do outro lado, eu copio antes de jogar o 2. Prestem atenção. Antes de jogar o 2, copio o 5. Agora eu vou lá e jogo o 2. O 2 não está positivo? Porque se não tem sinal aqui na frente, significa que está positivo, não é? Já aprendemos isso nas nossas aulas de matemática básica. Então, olha só, se não tem nada, é mais. Quando você joga para o outro lado da igualdade, né, você tem que trocar o sinal. É sempre assim, tá bom? Então, eu jogo para o outro lado, vai menos 2. X é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. X é igual a 3. Observem que aqui, dessa outra forma que eu fiz essa equação, deu o mesmo resultado pela forma da lógica, ou seja, essa equação está correta nas duas formas. Essa segunda forma que eu mostrei para vocês é a forma que os professores mais gostam de utilizar nas escolas, né? Na sala de aula, que eles gostam dessa forma onde você isola o x e joga todo mundo que está perto do x para o outro lado e só troca de sinal, tá bom? Então é isso daí. Tem uma terceira forma, que é a forma que eu mais gosto de utilizar, que explica o porquê, né? O porquê de quando você jogar para o outro lado vai trocar de sinal. Porque não existe uma mágica, né, na matemática que fala que quando você joga para o outro lado troca de sinal. A gente tem que explicar o que realmente acontece. Observe, 2 mais x é igual a 5. Logo, eu sei que esta parcela, esta parte é igual a esta parte. Se eu tirar um número conhecido que eu tenho aqui, por exemplo, se eu tiro 2 desse lado e eu tirar 2 daquele lado, a igualdade vai se manter, certo? Eu vou fazer uma compensação. Então eu posso retirar o número 2 deste lado, desde que eu retire o número 2 daquele outro lado. Aí você deve estar se perguntando, mas aquele outro lado não tem o número 2? Não, mas tem 5. Se você tirar 2 de 5, fica 3. Logo, eu vou colocar aqui menos 2. Eu vou cortar o 2 com menos 2 que eu coloquei aqui e faço a mesma coisa do outro lado, menos 2. Aí eu vou cortar 2 com o 5 que eu tenho aqui. 5 menos 2 é 3. O que sobrou na nossa expressão, na nossa equação aqui, foi que x é igual a 3. Logo, eu corto de um lado o que eu sei, corto do outro lado esta mesma parte que eu cortei e só vai ficar o resultado de x. X é igual a 3 nos 3 casos. Você escolhe a forma que você preferir para fazer equações do primeiro grau.